Olá, seja muito bem-vindo ao Elas, o podcast onde o protagonismo feminino encontra espaço e voz. E hoje nós estamos aqui com um tema muito interessante. Conta aí pra gente, Aleteia. Empreendedorismo feminino. Na verdade, hoje, o tema de hoje é inclusão, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Transformar desafios em oportunidades. E, gente, é o seguinte, vou falar pra vocês. Rapaz, ela é corajosa, criativa e apaixonada por diversidade. Atua como produtora cultural e, pasmem, terapeuta holística. Gente, vocês não têm noção A cereja o do bolo. que é ser uma terapeuta holística. É a cereja do bolo. E tem muito a compartilhar sobre empreendedorismo feminino. Então, vocês vão adorar conhecer a Pauline Arroio. Bom, primeiro, né, Pauline? Muito obrigada por estar aqui conosco. Né, a Pauline vai contar aí um pouco da história dela. E eu não vou contar o que ela faz também. Ela vai contar aqui para nós da Feira das Minas, que eu amo de paixão. Você tinha que contar, porque você tá empolgada. Ela tá até assim, gente, por que ela tá tão empolgada assim? Gente, porque a Pauline tá à frente, e aí cara. A Melissa falou que lá na faculdade ela é o frisson da galera, Gente, né? cara, Conta aí, gente, eu tô curiosa. Gente, é o seguinte, não, eu preciso falar sobre minha perspectiva de consumidora, tá, Pauline? Cara, uma vez eu fui convidada para ir lá na Feira das Minas. E aí eu vi aquela coisa, gente, o que é? Gente, só tem mulher aqui. Cara, elas são super empreendedoras, organizadas e tal. E o negócio assim, pá, e tudo junto, meio que misturado, e faz atração cultural, e faz aqui, e vende um negócio, e vende perfume, e vende não sei o quê, e vende roupa, artesanato e tudo, e faz bazar, e vende comida. Espaço Zen e Pet. Exatamente. E infantil. Gente, é um negócio Pra assim, todo mundo, pra né? todo mundo surreal. E quando a Mari falou, cara, o Vamos Guilherme levá-las. trouxe um nome aqui da Pauline, eu falei, não acredito. É a boss da Feira das Feira Minas. das Minas. Aí, Agora nossa. você falou quem ela é, muito bem. Então, Arrasou. Pauline, assim, a gente tem assim umas perguntinhas, a gente na verdade faz 3 perguntas gerais sobre o tema, né, para as nossas convidadas, e ao longo da nossa conversa essas perguntas vão sendo respondidas naturalmente, né? Então, assim, A primeira delas é como desmistificar que o empreendedorismo é coisa só pra homens. Pauline, quais são os principais desafios enfrentados principalmente pela mulher quando ela está iniciando o processo de empreendedorismo? e aí como criar um ambiente inclusivo, né, nesse empreendedorismo feminino, né? Então, hoje a gente vai estar ali falando, né, permeando aí por essas 3 temáticas, né, de que envolve, obviamente, desenvolvimento pessoal, envolve a questão da inclusão, envolve esse universo feminino, né? Então, acho que... E só pra fechar, pra você começar a sua fala, você se considera empreendedora? Com certeza eu me considero empreendedora. Mas, assim, é muito engraçado, porque dentro da Feira das Minas a gente tem todos os tipos de mulheres ali. A gente tem mulheres acima de 50 anos que nem se enxerga como empreendedora, não vê nem que aquilo ali é um empreendedorismo. Já tem outras que são mais novas, estão começando, estão empolgadas. Então, assim, são vários tipos de mulheres, de vivências, de histórias, né? Eu vejo aquilo ali como histórias, cada uma com uma família, com uma história a se contar. E é muito engraçado, porque essa pergunta... se eu pergunto ali para cada uma delas vai ter uma resposta completamente diferente. Que legal. Hoje eu realmente vejo que a Feira das Minas, hoje ela é uma associação sem fins lucrativos, mas eu me enxergo como uma empresária mesmo, que está levantando um negócio não só para mim, mas para várias outras mulheres. Mas não foi um processo que do nada eu cheguei e me olhei dessa forma. Foi um processo que foi com o tempo, até porque eu via isso também. Nossa, mas eu vou me considerar empresária? Sabe aquela coisa do não merecimento da mulher? Se você síndrome da impostora de novo, né? Sempre, todo episódio aparece. Não, que eu, empresária... Tô fazendo tudo isso, mas eu não sou empresária, né? Eu não sou tudo isso. Não sou empreendedora. E aí chega um homem, eu sou empresário. Aí você vai ver, ele não fez nem um terço do que você fez. Assim. Ai, que maravilhosa! Nossa, Rasga o verbo. Mas tá lá, eu sou... E por que a gente não pode ter essa mesma... Né? Não, eu sou empresária sim, sabe? Isso não deturpa em absolutamente Como nada. que você conseguiu reunir
essa quantidade de empreendedoras dentro desse projeto da Feira das Minas? Olha, eu imagino que lá no começo, eu lembro bem assim quando começou, porque na verdade era pra ter sido um brechózinho no prédio da minha prima. E aí, eu nunca imaginei. Tipo assim, você acha que um dia eu acordei e falei assim, vou montar uma feira? Montar a feira. Eu nem nunca que eu ia pensar isso, né, gente? E aí eu fui, né, falei, vou fazer um bazar, vou chamar uma menina aqui, vou chamar outra que já tá no mercado, que aí elas vão vir e vem, conhece meu negócio também. Aí foi chamando, deu 10 meninas, foram mais de 100 pessoas, elas venderam tudo, falei, uai, que massa! Eu levo jeito pra esse negócio. Acho que eu vou continuar com isso aqui. Mas eu não entendia de nada. Novinha, menina, não sabia lidar com fornecedor, não sabia lidar com dinheiro. Eu era fotógrafa na época, estudava na Fávila, no UFG. Falei assim, gente, que agora, né? Tem que estudar. Mas, enfim, voltando pra sua pergunta, porque se me deixar, eu começo a enrolar. Não, pode ir, a gente adora fugar o tema, relaxa. Qual que era a sua pergunta mesmo? Agora acho que eu só adoro. Ela se sobre identificou. sobre a rede das como mulheres. que eu juntei? Esse Não, tanto estou de no caminho, empreendedoras. estou no caminho. Você vai chegar lá. Eu confio. Ai, gente, eu não sei se eu vou conseguir falar de tanto rir. Tranquilo. Maravilhoso, vamos lá. Enfim, e aí, eu sempre fui tão... Na verdade, eu sempre fui perfeccionista até demais. Então, na primeira feirinha que eu fiz, eu falei, gente, eu preciso pensar em todos os detalhes. Eu preciso que a pessoa chegue aqui e tenha uma experiência mágica. E aí, eu comecei, né? Falei, eu nem vou... o meu intuito nem é ganhar lucro, é gastar aqui agora para que isso me gere um retorno futuramente. Então eu pensava em cada detalhe, falava assim, eu não quero pôr qualquer mesa, eu quero pôr uma mesa com forrinho, com tudo combinando, com tudo bonitinho. Eu quero colocar umas frasezinhas de mulheres que têm potência aqui, para as pessoas verem, para ter um contexto, para ter uma... E aí eu fui fazendo essas coisas assim, e aí começou a ir muita gente, sabe? E aí as meninas começaram a vender muito. Aí quando eu vi tinha 20 feirantes, aí quando eu vi tinha 30, aí quando eu vi a gente fazia lá no Ideologia 62. Lotou de gente, e aí eu continuei, a gente teve que ir pro Martim Sererê, aí quando viu tinha 60, aí quando viu tinha 70. A gente já chegou a fazer uma feira com 170 mulheres. Foi no ano passado, no Oscar Niemeyer. Mas penso que muito com esse intuito de você fazer... E 170 mulheres. Mulheres. Fazer algo seguindo o seu coração, sabe? Colocando o seu coração ali, colocando o seu cuidado, o seu carinho ali. Então não é fazer por fazer, não é fazer porque você quer ganhar dinheiro, é fazer porque você se importa, é fazer porque você quer gerar uma diferença de fato, Porque sabe? você, na verdade, encontrou o seu propósito. É. Porque tudo que ela está descrevendo faz com coração, faz com carinho, né? Faz porque tá ali sentindo todo aquele retorno, porque ela encontrou o propósito Se você dela. faz as coisas por fazer, você tá vivendo ali no automático, né? Então, e quando você faz as coisas porque com vontade, com carinho, vai aparecendo, vai fluindo. Não que não tenha desafios, né? Já quis falar, não chega de feira, não quero saber de Feira das Minas. Várias vezes, obviamente. Mas faz parte do processo. E a feira já tem quantos anos? Já vai para a próxima edição em 2025, vai ser a... Então, a gente está organizando aí alguns grandes projetos para o ano que vem. A gente está fazendo um grande festival que vai ter no ano que vem. Então, assim, a gente começou como feira, mas agora a gente está mudando bastante coisa. Vai mudar muita coisa da marca, vai ter muita coisa renovadora mesmo. A gente está aí com 6 anos. A gente teve um festival no ano passado, que foi lá no Oscar Niemeyer. Esse ano a gente mudou o formato. Então a gente percebeu que o nome feira já não estava mais fazendo sentido, não estava falando por todo o projeto. Então, esse ano a gente usou a Praça do Martim, todos os teatros, todos os lugares do Martim, todo lugar que você ia estava lotado de gente. E aí tinha
separado por áreas, né? Porque como eu sou terapeuta holística, obviamente eu coloquei a área zen bem ali. Aí enquanto tem um povo ali meditando, tem um outro pessoal ali na cultura, cantando um samba, dançando. E enquanto tem uma área familiar ali pra família comer com o filho e tal. Então é uma coisa pra todos os grupos. Que legal, cara. E qual é o nome? Não pode falar ainda? Ainda não. Ah, tá. É curiosa, né? Ô, Pauline, então assim, vamos lá, vamos pensar. Quando você já contou, né, um pouco que foi meio intuitivo, que você foi vendo que as coisas foram dando resultados, as pessoas foram aderindo, né? Mas no processo de inclusão, né? Como que você pensou na seleção? Né? Ou você foi convidando as pessoas e elas foram surgindo? Surgiram alguns problemas em relação a essa questão da diversidade, né? De incluir diversos nichou perfis, mulher, né? naquela... Por que você nichou mulher, né? Então, foi algo também que foi desde o início, igual eu falei. Logo no início, a gente foi fazendo e quando a gente viu foi mulher. Só que, com o tempo, isso foi me mostrando que tinha um sentido de ser só mulher. Quando você vai na Feira da Lua... ou em qualquer feira aqui em Goiânia, quantas mulheres você vê? Quantos homens? É muito pouco homem. Quando você vai ali na Feira da Lua, em qualquer feira, não é só Feira das Minas. Sim. A maioria das feirantes são mulheres, justamente por causa da falta de oportunidade no mercado para mulheres. Então, justamente pelo fato também delas serem mães. Então, quando você é mãe, você não consegue ter um empreendimento no mercado de trabalho normal, com horário das 8 às 6. Como é que você vai cuidar da casa do seu filho? Você vai empreender, você vai pra feira. Então, é muito comum que a maioria das feirantes sejam mulheres. Isso é como se fosse, assim, automático. Foi uma seleção natural aí, né? Foi uma seleção natural. E que depois eu fui vendo o porquê por trás disso. E aí é onde entra toda essa questão feminina, social. E aí, quando, por exemplo, quando você traz, né, essa questão que a maioria das mulheres que participam são mães, e porque elas não, né, muitas vezes não encontram esse espaço no mercado de trabalho formalizado, né, ou seja, para ser seletista, né, empregado de alguém, você vê claramente isso dentro da Feira das Minas. Ou seja, lá elas encontram esse espaço, elas encontram esse pertencimento, elas veem, né, ali de alguma forma condições de flexibilidade de horário, né, que muitas vezes você não tem, por exemplo, num trabalho onde você tem que ter o horário ali, a caixinha fechada, formatada, né? Então, é isso que se percebe, ou seja, a adesão em geral lá na Feira das Minas é muito com esse perfil de pessoas que querem mais flexibilidade para poder conseguir fazer as outras demandas que elas têm. Né, que é cuidar do lar, e cuidar, às vezes, da família, dos filhos. É isso. Muito disso, ou também por falta de oportunidade mesmo, né? Porque, assim, não tem outra coisa pra fazer. O que eu vou fazer? Eu sei cozinhar, vou cozinhar. E aí, você não consegue ir pagar um aluguel de início. Porque começar a empreender também é caro. Tanto que você também não vê muitas mulheres negras empreendendo, porque até para você começar a empreender, você tem que ter um investimento, e ainda o empreendimento ainda é muito elitista, ainda chega, né? Mas é o que tem, ainda assim é o que muitas têm, não tem outra opção. Eu sei vender comida, eu sei fazer comida, eu vou lá, eu vou vender minha comida, mas ela nem se coloca no papel de, nossa, eu estou empreendendo. É muito por uma necessidade, né? E uma falta de espaço dentro do mercado de trabalho, né? Entendi. E com relação a essas mulheres que têm a vontade de começar a empreender, existe algum suporte de vocês, ou vocês têm alguma parceria com o Sebrae, com alguma outra instituição, para dar minimamente as instruções, né? Pelo menos como faz o cálculo de lucro, como que ela faz ali os cálculos básicos ali para ela poder ter a renda, né? Para ela começar ali a calcular. Então, hoje o intuito, depois que a gente virou a associação, é entender também que não adianta só ter um local para venda. Tem que ter um trabalho mais aprofundado por trás de simplesmente ir lá e vender.
Porque senão é como se a pessoa entrasse ali no automático, aí o negócio não anda pra frente, não sabe por quê. Só que eu percebo também muito essa falta delas quererem buscar por isso. Desse despertar de entender de que você precisa... De buscar esse conhecimento. Buscar esse conhecimento. Então, é como se o nosso intuito agora, como associação, é poder fazer essa ponte de coletivos que já existem, porque já existem muitos coletivos que ajudam mulheres, que transformam mulheres. Inclusive, agora, organizando esse festival para o ano que vem, eu tô em contato com muitas organizações, ações. Falei, cara, não tem por que eu vir aqui fazer mais uma coisa que todo mundo tá fazendo. Eu posso simplesmente ser a ponte para isso aqui, sabe? Olha, você tá precisando disso, vocês fornecem isso, então... Vamos ser essa ponte, né? Vamos fortalecer e tentar levar isso também para essas mulheres que empreendem, a necessidade, a importância de que estudar você não está perdendo o seu tempo. Você, na verdade, pode até estar perdendo ali 1 hora de uma feira que você foi ali no dia e perdeu, né? Mas você vai ganhar mais lá na frente. Então, às vezes, esse entendimento... de pensar num futuro e de ganhar lá na frente, às vezes é muito difícil, porque as pessoas, as mulheres principalmente, que é compreensível, porque elas precisam colocar comida na casa. Então, elas precisam ir para as feiras, para participar das feiras, para conseguir pagar as contas da casa e o aluguel. Então, ter esse tempo de estudo e aprofundamento é algo que eu sinto que é uma dor ainda, sabe? Seria um quarto turno, né? É uma coisa que a gente tem que pensar também. Sim. Quando elas vão estudar? Quando elas vão se capacitar? É porque ela tá preocupada em Tá produzir. Tá Sim. produzindo, tá gerando renda, tá cuidando dos filhos, tá cuidando da casa. E ainda vou estudar? A rede de apoio não tem, às vezes, né? A rede de apoio para isso. Isso é uma questão muito interessante que você está falando, porque a ausência da rede de apoio para ela poder realizar esse aperfeiçoamento ou essa capacitação, infelizmente, faz com que ela estacione em um determinado patamar. Ela não passa dali. Ela fica ali, ó. Ela só alcança até ali. Por quê? Porque é o que ela dá conta de fazer, dado o conhecimento e as experiências que ela adquiriu até então. Ou ela evolui muito, muito vagarosamente. Então, como criar esses espaços? De repente, na própria feira das Minas, né? Durante a feira, né? Criar esses momentos que você, por exemplo, ela ouve pílulas de conhecimento, né, onde ela, por exemplo, pode receber algumas direções de livros, né, ou a própria associação promover uma biblioteca ali durante o momento dessa junção, porque aí elas tiram o dia para poder fazer a feira. Né? Ali, provavelmente, elas não vão trabalhar mais, elas não vão produzir. Aí, até o próprio podcast, ele pode se tornar um espaço para isso, porque elas estão ali no carro, em algum lugar, já vai ouvindo alguma coisa, né, sugestões, assim. Por isso que é tão importante a gente dividir aqui, nesses momentos, como começar, como a gente fez, o que você faz, qual o passo a passo, o que elas devem procurar, como fazer isso. Acho que é uma oportunidade. Utilizar essa informação para que elas possam chegar até elas. Né? Sim. Isso. E a gente já gravou, né, vários temas bastante relevantes para quem é do empreendedorismo, né? Comunicação, liderança, finanças. Então, são temas bem pertinentes aí para assim, é uma estratégia legal para essa mulher que muitas vezes não vê aquele tempo, né, para ela poder estar se aperfeiçoando, mas ela tá ali, enquanto ela tá no caminho, ela tá ouvindo. Enquanto ela tá cozinhando. Ela tá cozinhando, ela tá ouvindo. Gente, eu adoro ouvir podcast. Acho que eu tenho ouvido mais podcast do que música hoje. Nossa, até na academia. Eu não consigo, eu gosto de ouvir música mesmo. Mas, enfim, eu acredito que essas mulheres, elas também precisam ouvir histórias reais, sabe? De pessoas, exemplos de pessoas. Então, o que a gente está tentando fazer também, né, pro ano que vem, é buscar essas mulheres que já chegaram lá para trazer essa inspiração. Porque, querendo ou não, as histórias reais também tocam na gente, né? Com certeza. E eu percebo muito Cria assim, identificação, né, Pauline? Cria identificação. Eu me vejo, aquela mulher me representa. A identificação. E eu percebo que muitas vezes eu percebo, a pessoa tem ali o negócio às vezes não tá vendendo, não tá indo pra frente, ela não sabe, não tem consciência do porquê. E pode ser
tantas infinitas coisas. Pode ser o seu próprio autoconhecimento, pode ser porque você não tem controle financeiro, pode ser porque você não entende de marketing, pode ser tanta coisa. Mas a pessoa tá ali, não vai, não flui, aí vai lá e desiste. Aí depois vai lá e faz outra coisa, vai lá e desiste. Mas o porquê? O produto é Da bom, onde tá no vem? mercado errado, ou tá com a embalagem inadequada. São inúmeros Bem interessante. fatores, né? E aí, a parte que você colocou me toca um pouco, né? Porque daí ela vai tentando, como ela não acha o caminho, ela não acha a resposta, ela desiste. Sim. E aí ela recomeça. E é um ciclo que é interminável, do começar e desistir, começar e desistir. Não existe o começar, parar, respirar, identificar e continuar, Sim, não é? com E a gente certeza. volta no podcast anterior da ferramenta. O que eu tô fazendo de errado? Deixa eu reestruturar. Sim. É. Como é que eu vou me reorganizar? Isso é muito importante, né? Aí, Porque às tipo vezes assim, as pessoas vão parar, fazendo só. Né? Parar. O que eu não quero fazer mais. Vamos lá. E entender que a falha, na verdade, ela não é uma falha. Na verdade, ela é um aprendizado. É um processo. É um processo. Então, você vai lá. Ah, deu errado? Não, só tá te mostrando um caminho pra você consertar o caminho, Perfeito. né? E eu percebo muito isso, assim, na maioria das vezes, essa falta de desorganização vem muito mais de uma desorganização interna. Porque a desorganização interna, ela repassa pro externo. Então, se você é desorganizada dentro, como é que vai ser suas finanças? Como é que vai Que ser todo o fala resto? linda, menina. Que coisa maravilhosa. Essa menina é maravilhosa. Exatamente E de novo, isso. Aleté, desde o primeiro podcast, qual que é o tema inicial ali da história? Autoconhecimento, Impressionante. Isso é autoconsciência. o que rege Impressionante. tudo, né? Ali. Não tem como dissociar, né? É muito Não tem interessante. como. Se ficar alguma coisa para os nossos ouvintes aqui de tudo que a gente vem falando, é isso. Tá na hora de parar e se conhecer. Volta para dentro de si, porque todo mundo fala, a resposta às vezes está dentro de você, mas é verdade. Aí a pessoa dentro de mim, mas como? Me ajuda. Como que Tá eu um chego? buraco aqui, né? Me ajudou muito a meditação, gente. Nossa, Nossa, juro. fala mais disso. Ano passado, assim, há um tempo atrás, assim, eu tinha depressão severa mesmo. Muita ansiedade, muita depressão. Não conseguia levantar da cama. E, inclusive, eu dei uma palestra lá na Campus Party falando sobre como a depressão e a ansiedade te impede de ter uma boa liderança. Porque você não consegue fazer todo o resto. Não consegue gerir uma empresa, você não consegue fazer negócios, você não consegue fazer Você parceria. não consegue levantar Você da só quer cama. levantar da cama, cara. Tipo assim, o que eu quero com todo o resto, Isso é sabe? muito Que sério. maravilha, E gente. aí foi onde Que eu coisa- descobri a meditação, né? Falei, Maravilhoso. gente, eu não quero mais viver nisso, sabe? Buscando, fumava cigarro branco, bebia. Já faz 1 ano e meio que eu não bebo, não coloco uma bebida na minha boca. Meditando. E eu falei, o que é isso de meditar? No início era horrível, odiava. Falei, cara, eu não consigo esse negócio, não. E aí, fui me desafiando, né? Não, vou me desafiar, vou continuar. Hoje em dia, gente, juro pra vocês que tem dia que eu fico 1 hora meditando com o olho fechado no silêncio Eu total. acredito. E aí, talvez você medite sem nem perceber mais durante e é o dia, né? ali onde vem os insights. Ai, Aí Que você fica assim, legal, cara. já sei. Gente, a meditação pro empreendedorismo, eu acho que tinha que ser algo assim obrigatório, juro, é Ou seja, incrível. estratégia Tinha que ter número ensinado 1. é igual finanças, tem que ser ensinado na escola. Tinha. É verdade, né? O Não, milagre estratégia da... número Na 1. escola do meu filho. Meditação. Jura? Incrível. Porque você fica mais. Você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer, você sabe pra onde vai, você sabe pra onde não vai. Você só sabe. Você assim. acalma a mente ansiosa, né? A pausa, você fica pausado para si, isso é incrível. Que legal. Vocês cara. já Dica fizeram? número Como 1. que é, Ia? Não, eu faço Eu também. comecei há Mas 48 dias. Eu Eu meditando mesmo? sou igual Que o Kung massa. Fu Panda. Não, às vezes eu até durmo. Como que é o Kung Fu Panda meditando? Ele tá lá na posição, ele fica olhando todo mundo, aí ele abre o olho. Não, aí você vai lá. Será que eu tô fazendo certo? Gente, isso aqui não Ô, tá Glória. certo. Não, tá Aí errado. fala assim, esvazia a mente. Eu falo assim, meu Deus do Mas céu, como que eu essa vou mente esvaziar minha acelerada, mente? como é que faz? Aí quando eu vejo, já tô num pensamento que eu falei assim, por que eu tô pensando nisso se eu... Aí eu gente. volto. Mas é o Mariana é controle, maravilhosa. né? Tipo assim, não é sobre não pensar. É só pensar e deixar fluir o Mas uma negócio. coisa engraçada, eu tinha muito preconceito com a meditação. Não vou mentir pra você.
E o ano passado, eu tive, assim, no final do ano, uma estafa mental muito grande. Assim, uma coisa horrorosa. Que eu tive vontade de largar tudo, né? E simplesmente ir embora. E aí, assim, eu tinha certeza Para que eu quero descer, né? Para que eu quero descer. Mais ou menos algo desse jeito. E aí, assim, é onde você tem uma rede de apoio maravilhosa. Meus 2 amigos que estão comigo no projeto viraram para mim e falaram: Lê, dá uma pausa para você. Foi muito bom essa pausa. Porque daí eu me reconectei com os meus filhos, reconectei com a minha família, com as pessoas que eu amo e repensei um monte de coisa. Quando eu encontrei com a Carol em janeiro, ela estava num turbilhão louco de final de doutorado. E eu me vi nela. E fim de casamento, né? E fim de casamento. Nossa, uma loucura, né? E eu me vi na Carol. E eu pensei comigo, cara, que loucura que minha amiga tá fazendo. Vou rezar pra ela, orar por ela. E de repente, Ana Carolina aparece transformada. Sei lá, 2 semanas depois. Falei, gente, que é? Onde ela bateu a cabeça? Né? Que eu quero bater também. Eu quero ir lá, beber dessa água. Carol, por favor, me conta. Amiga, conheci uma terapeuta holística. Vou até falar o nome dela aqui, porque merece. Chandra, cara. Chandra. Que mulher. Ela é maravilhosa. E aí ela falou, e a Carolina tava assim, simplesmente a Buda. A Buda. Voltei pro meu eu interior, né? Claro, que é uma calma. Uns negócios. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu marquei com a Chandra. E marquei. É mesmo? Juro é bom por Deus, né? cara. E aí eu fui lá. Passa o contato. Cara, eu fui lá e ela me dá pra meditar. Qual e que aí é a ela... terapia dela? Reiki. E Ele aí transformou a nossa vida, né? Transformou a nossa vida. Transformador. E foi maravilhoso. Existe uma lateia antes e depois do Reiki. E ela virou e falou assim, olha, eu vou começar um curso de Reiki. Aí, assim, é pra ser mestre Reiki. Aí eu olhei e eu pensei... Aqui, né? Aí eu pensei... Eu não consigo fazer as coisas pouco, tem que ser muito, né? Igual eu. Eu gosto de... Eu quero estudar mais. Aí não daí, pra ser terapeuta. Ela virou, Letéia, eu vou fazer um curso de Reiki, vamos. Eu falei, cara, a Carolina, acho que ela é doida, É um fim de semana pra gente ficar junto, boba. Aí ela o papo dela foi esse. Aí eu pensei, cara, não sei o quê. Aí daí a Chandra falou o valor. Eu falei, cara, que curso caro. Aí eu pensei, caro. É investimento. E aí a Carolina. Não, a Carolina é maravilhosa para convencer uma pessoa. Ela, Lê, você merece esse investimento pessoal. E eu pensei, gente, socorro, será? E fui meio preconceituosa, sabe, com o negócio. Mas já tinha sido maravilhada pelo Reiki, por ela. Mas ela é a terapeuta. Eu não sou terapeuta. Rapaz, vou falar um negócio pra você. Comecei esse curso. E no curso, você aprende a meditar. Claro, e aí eu comecei a aprender. E aí aquele negócio, cara, aí foi trazendo uma energia de volta. O meu nível de ansiedade foi diminuindo. Eu fui voltando pro centro. Eu pensei, gente, é o seguinte, eu vou começar a escolher as minhas batalhas. E, na verdade, não teve mais batalha nenhuma. A verdade é essa. É você quem escolhe. Muitas vezes a batalha é a gente que tá ali. E atrás dela. Então, aí eu percebi o poder da meditação. Buscar esse equilíbrio, trazer de novo, de volta a minha saúde mental, que ela estava deteriorada, né? E, então, foi uma redescoberta. E aí, foi muito interessante, porque, obviamente, o meu eu interior modificado refletiu no externo, cara. Que coisa maravilhosa. Então, assim, as pessoas foram... você procura o externo pra procurar. Aí, quando você vê, só piora. Burnout e tudo. Exatamente. Então, assim, foi muito interessante. Então, foi uma experiência, né, que me enriqueceu. Né? E sempre que eu falo para as pessoas, olha, o Reiki me curou. O Reiki me curou. Que linda. Né? Então, assim, e as pessoas que estão à minha volta percebem a mudança, né? Percebem a mudança, assim. E eu era muito tão reativa. Rápida, né, a mudança? É uma coisa tão linda. Eu era muito reativa, sabe? Muito ansiosa, muito reativa. Ainda tem reações, né? Mas diminuíram. Você não deixou de ser você, Não né? deixei de ser eu, mas diminuíram
muito. E hoje, quando acontece, eu tenho a consciência, eu tento ali de alguma forma, né, modificar para o próximo e isso faz toda a diferença. Então, imagino você lá no seu mundo de empreendedorismo, que é um mundo super desafiante, Nossa. porque você literalmente mata uns 10 leões por dia, né? Que é essa sensação de quem eu acho que empreende outra, no Brasil. ela lida com as dores de mulheres, de muitas mulheres. E às vezes você fica assim, o que eu vou fazer para ajudar, né? E essas dores também, quando você tem a empatia, isso te gera angústia. Como você faz para lidar com isso, Paulinho? Porque com certeza você vira uma terapeuta das mulheres que te circundam. Assim, desde que eu entrei nesse ramo da meditação, eu comecei a fazer muitos cursos de hipnose clínica, regressão. Então, as próprias feirantes começaram a vir até mim para pegar atendimento Que legal. holístico. Gente, que bem adoro, né? interessante. E aí, Que legal, cara. eu fui aprendendo, assim, a entender o que é meu e o que é do outro. Porque senão a gente acaba se adoecendo também, né? Então, a gente precisa ter essa... Tipo, você pode ter empatia, mas você não pode pegar aquela dor pra você. É diferente, né? E é o que eu sempre falo, assim... A gente só tem a gente. Amanhã a gente pode não ter nosso relacionamento. Amanhã a gente pode não ter nosso emprego. Amanhã a gente pode ter nem nosso carro. O carro bateu ali. Mas o que sempre fica? É sempre a gente. Então é o que a gente tem. Só que percebe que até esse conhecimento, esse insight, quem tá ali tentando a todo custo colocar comida na mesa não vai parar pra pensar nisso. Não tem tempo, Porque as né? pessoas estão no automático mesmo. Então você tá ali todo dia vivendo, fazendo a mesma coisa e naquela pressa, né? A pressa virou normal, você não para pra olhar pro lado, pra entender o que tá acontecendo. Mas, Carol, quando você fala assim, não tem tempo, eu acho que é uma coisa, né, amiga, que a gente precisa colocar para as nossas ouvintes, Precisamos, né? porque é um discurso nosso o tempo todo, né? Porque como a gente vive na urgência, o que a gente fala? Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu falava muito isso pra mim, né? Você escolhe. Eu falava muito isso. E aí, agora, agosto e tudo, uma paciente minha me deu um livro, que é O Milagre do Amanhã. E eu já tinha sido exposta a esse livro há um tempo, né? Uns 5, 6 anos atrás. E eu olhei aquilo na minha ignorância, eu falei, meu milagre é noturno, sem chance de eu ter milagre da manhã. Amanhã. Que milagre de manhã, porque eu sou noturno, como que eu vou acordar, gente? E muito legal o livro, porque ele vai quebrando tantos conceitos que eu tinha enraizados. E é muito legal, porque o cara vai conversando com a gente no livro. Exatamente. Que massa. E todas as perguntas e questionamentos que eu tinha, eu falei, gente, impossível eu acordar assim que pouco da manhã. E ele fala, não é isso, é você acordar 1 hora antes do que você acorda normalmente. Começa daí, não tem um horário fixo. Pra quê? Pra você. Pra fazer o quê? Coisas para você. Coisas pra você. Meditar, ficar no... The Savers, né? É silêncio... me ajuda aí. É Savers. Silêncio, afirmações, exercícios. Exercício, visualização, reading, leitura e writing, escrita. Então, gente, é incrível isso, porque você para fazer coisas para você intencionalmente. Não é no automático. Você para, o que eu vou fazer agora? Então, primeiro eu vou meditar, vou me reconectar com o meu eu e tal. E para mim, há 48 dias atrás, isso era humanamente impossível. Porque eu tenho uma rotina... E a Carol se propôs a fazer 21 dias. Eu me propus fazer 30 dias. 30 dias. No calendáriozinho, 30 dias. E eu falei, gente, eu vou fazer porque eu gosto de desafios, eu gosto de me testar. Você é igual eu. É, né? Não, tô vendo eu purinho nela. E na minha cabeça eu pensava assim, é impossível eu mudar, porque eu tenho uma rotina de segunda a quarta é uma, de quinta a domingo é outra. E às vezes eu chego do trabalho 5, 6 horas da manhã. E é tão incrível, gente, é tão incrível que há 48 dias eu tomei algumas decisões interessantíssimas que mudaram muito a minha energia, inclusive. A vontade de fazer as coisas. Então, falei, o que eu não fiz ainda nesse ano todo que eu tô nesse processo de mudança? Bom, já parei de beber igual você, né? Não bebo álcool há 1 ano e 9 meses agora. Aí fui ver, comecei a fazer atividade física tem 1 ano, bonitinha, né? Pelo menos 3, 4 vezes por semana. Só faltava o açúcar. Eu falei, nossa... E aí o Milagre do Amanhã me ajudou isso, porque ele falava assim, coloca uma meta. Eu falei, Aí eu olhava pro meu lado e falei, nossa, já fiz tanto, eu já abri mão de tanto trem.
Falei, agora vai ser o açúcar. Gente, foi incrível, porque o meu corpo mudou. E aquilo me devolveu, assim, a minha autoestima de uma forma espetacular, porque eu sempre tive mania de me esconder, de querer ser o patinho feio do negócio e tal. E agora eu já tô naquele processo. Nossa, olha que legal. Nossa, como eu melhorei. E você vai vendo o resultado, você vai querendo... Nossa, 30 dias é pouco, agora eu quero mais. 48 dias. E aí, há 48 dias, gente. Vira um vício, eu né? É um acordo reforço 5h30. positivo, né? Na verdade, é um reforço positivo. Você vai tendo resultado, quer reforçar E positivamente. O melhor, eu sou uma pessoa que eu odeio, detesto ser cobrada. Então, se qualquer outra pessoa me cobrasse isso ia me irritar muito. Mas quando a gente descobre que a gente só pode contar com a gente mesmo, então qualquer única pessoa no planeta Terra, né? Eu falo que é você e Deus. É você e Deus e ninguém mais. Porque eu tenho uma família incrível? Eu tenho, mas como você falou, amanhã a gente pode não tê-los aqui. Né? Quando a gente passa por um processo familiar de doença e tudo, você entende isso, que, meu Deus, e aí, se acontecer algo com a minha mãe? Sou eu e Deus. Então, se você não aprende a se bastar, e quando a minha mãe falava isso pra mim, eu achava arrogante. Ela falava assim, eu me basto. Não, mãe, ninguém se basta, todo mundo precisa de alguém. Ela, não. Quando você tá no apego, você entende assim, né? E aí a minha mãe fala uma coisa muito sábia, e hoje eu entendo a fala dela, que é, e o Chiniachik fala muito isso também, e o Augusto Cury também fala, não é que a gente precise das pessoas para ser feliz, a gente tem que ser e a gente já é feliz, a gente precisa das pessoas para ser mais feliz. Exato. E viver nessa abundância. Exato. E aí muda a nossa chave, né? Exato. Porque a gente convive, porque somos seres sociais, nosso cérebro é social, a gente aprendeu, a laringe é um órgão um esfíncter, ela é só para bater, engolir, comer e respirar. Mas a gente é tão de conexão que a gente quer falar, a gente quer chorar, a gente quer cantar. E falar, cantar, tudo isso é cura. Sim. Olha que lindo, né? Só que qual é a fala mais importante? A interna. Porque se ela estiver tóxica, a gente não vai para lugar nenhum. E aí tem tudo a ver com aquilo que você falou, ou seja, internamente a minha fala é desorganizada, eu não acredito em mim mesma, eu quero só sobreviver, o que vai acontecer? Eu só vou sobreviver, Sim. né? E você entra nesse ciclo de sobrevivência e não a sai corrida dele. dos ratos, né? Exato. É isso. A gente já falou que nesse processo da mulher, muitas vezes, está ali naquele ciclo que ela não consegue evoluir. E ela encontra certas dificuldades e desiste. Nunca bateu essa vontade sua de desistir? O que mais aconteceu? E por quê? O que te fez continuar? Então, eu já passei por uns processos, assim, que foram bem difíceis mesmo. Às vezes as pessoas veem ali no Instagram, tudo bonitinho, mas não tem nem ideia do que acontece por trás. Então, assim, desde que a gente voltou da pandemia, a gente teve muito problema financeiro, porque o mercado cultural foi o que mais foi prejudicado. Então, a gente demorou muito tempo para voltar. Quando a gente voltou, os preços já haviam subido absurdamente. Eu tive que pegar dinheiro emprestado para poder voltar com a feira. Então, foi um processo assim que não foi fácil, sabe? E aí, parece que quando eu conseguia uma coisa, me recuperar de algo, vinha outra coisa. E aí, assim, foram tanto tempo, gente, com o Instagram, eu crescendo meu Instagram, eu, sabe, passando noite acordada em claro pra crescer o Instagram, conseguir 20 mil seguidores. Quando eu consegui 20 mil seguidores, a gente tava indo pra fase de conseguir a verificação, né? Uhum. Só que a gente caiu num golpe e a gente foi hackeada, eu perdi todo o Instagram, todo o trabalho que eu tinha feito. Você tá brincando, Pauline? E aquilo ali me destruiu, assim, porque... eles colocaram foto, assim, de um Shrek, uma coisa esquisita, uma coisa muito estranha, assim, na minha marca. Foi muito esquisito, assim. E aí, nossa, eu fiquei... E nessa época eu tinha muita depressão, então eu não sabia lidar muito com a frustração. Uhum. Então aquilo ali pra mim, falei, cara, foi tanto trabalho... Vocês não conseguiram recuperar. A gente não conseguiu recuperar, só que eu peguei, fiz outro Instagram, coloquei todo mundo pra ir pro outro Instagram, e aí hoje a gente tá com 26 mil seguidores de novo. Então a gente conseguiu tudo do zero. Legal. Mas... né, e nessa época, principalmente, eu colocava muito... Eu olhava o trabalho como fuga pra não olhar pra mim. Então, o meu trabalho era tudo que eu tinha. A Feira das Minas era tudo que eu tinha. Não existe Pauline sem Feira das Minas, né? Quem é Pauline sem Feira das Minas?
E foi até depois desse processo que eu fui entendendo que eu sou muito mais do que o meu trabalho. Quem é a Pauline se não tiver a Feira das Minas? Se não tiver um Instagram que ela tanto conquistou, né, durante tanto tempo? E aí eu me recuperei, fui olhando pra dentro de mim. E no ano passado a gente passou por outros processos de novo. É onde eu comecei a trabalhar na prefeitura, comecei a ocupar espaços, discursar na Câmara, tirei foto com a ministra da Mulher, a ministra da Igualdade Racial, comecei a participar de lugares e isso começou a incomodar, Lugares sabe? políticos. Lugares políticos, comecei a entrar pra política, comecei a falar um pouco dessa minha experiência e ocupar esses espaços, né? E aí isso começou a incomodar. E aí algumas pessoas ali dentro do meu núcleo, do meu nicho, começavam a falar, nossa, mas a Pauline está usando a Feira das Minas para crescer politicamente. Temos que derrubar ela. E foi onde tentaram me dar um golpe dentro do meu próprio negócio. Né, e foi um processo assim, muito difícil, sabe? Vazou áudio, né? Falando assim, a gente precisa manchar a imagem dela pra gente lançar a nova marca. Então foi assim, querendo dar realmente uma rasteira, sabe? E quando eu descobri isso também, fiquei acabada. Falei, gente, pelo amor de Deus, não quero mais saber de Feira das Minas. E nisso eu já tava tão em paz, assim, fazendo atendimentos, né? E falei assim, tô tão em paz aqui, isso aqui tá me dando tanta dor de cabeça. Gente, eu não quero a dor de cabeça, eu quero a paz, pelo amor de Deus. Quando eu me recupero de uma coisa, vem Agora outra eu coisa. me vejo em você, minha filha. Falei assim, não aguento mais, né? Sabe quando você fala assim, chega, não aguento mais. E a marca, assim, crescendo, bombando. E o povo assim, uhul, e eu... Uhul pra quem? Estou aqui, ó. Enfim, foi um grande processo de querer realmente desistir, jogar tudo pro alto. E aí, nesse ano, que eu tive a ideia de... foi quando eu fiz também o festival, né? E o que te fez Falei, permanecer? Tinha alguma coisinha ali que falava, continua, não desiste. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o festival no ano passado. Menina, fiz o festival, choveu no dia. Choveu, assim, em setembro. Mas deu tudo errado. Parece que eu passei um pesadelo naquele dia. Eu falei, meu Deus do céu, de novo. Aí, enfim... Quantos testes, hein? Foram muitos testes. Aí eu peguei e falei assim, ano que vem vai ser uma nova fase. Então, sabe quando você pega literalmente o limão e faz uma limonada? É basicamente isso. Quer saber? É isso. Na verdade, eu entendi que o que tá dando errado, na verdade, é só pra você mudar o seu percurso. É só pra você entender pra onde você tem que ir. Então eu olhei todos esses desafios, falei, como eu posso pegar desse limão e fazer uma limonada literalmente? Que foi onde eu comecei a ter várias ideias para mudança da feira. Falei, não é mais isso aqui, agora é uma mudança, é um novo ciclo, é uma renovação. É pra nós que ela tá falando. Que show, hein? E foi do nada, eu recebi a notícia que eu... Gente, eu saí, fui pra Pirinópolis sem ninguém, fui sozinha. Falei, quer saber, eu não quero mais saber de feira. Fui meditar lá e aí durante a meditação eu comecei a receber alguns insights da feira. Olha, várias ideias, né? Várias coisas. Falei, é isso aqui então. Vou pegar desse limão, fazer uma limonada, vou pegar essas ideias e vou pôr em prática. E agora que elas estão fluindo, e passou um mês, a gente passou em 3 leis de incentivo. Eu ia desistir de tudo. Uau. Quando eu ia desistir de tudo, eu passei em 3 leis de incentivo. Olha o universo. Sensacional isso, né? Gente, me lembrou até que tem uma fala na internet que diz isso aí, né? Não para de orar, porque é naquela última oração só que o negócio vai acontecer, né? Que muito coisa isso. linda, hein, cara? Sabe quando você deita, assim, eu virava assim e falava, não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, o que eu faço? É o ir pra ação, né? Isso que você falou é o poder da sua ação. Você falou, peraí, o que eu tenho que fazer? Eu vou continuar, continua. Você só mudou. Peraí. É só mudar a rota.
né? Não apenas a rota, mas também o meu pensamento. Então, eu percebi muito o que em mim me levou a trazer aquelas coisas pra mim. O que em mim me levou a trazer tantos caos e tanta divergência. Então, ao invés de eu procurar um culpado, procurar uma pessoa e falar, é isso, a vida é difícil, é ciclano, é beltrano. Não. Pauline, o que você fez que você precisa mudar? Então, eu tive um diálogo comigo mesma. Foi eu comigo mesma. Que autorresponsabilização, autorresponsabilização, né? Protagonismo. 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 Um monte de coisa junto aqui, né? Com a fala dela. Muitas lições. E foi engraçado sentar à mesa, né? Que a gente viu no episódio passado. Tô vendo tudo aqui que ela fez, ó. O que ela fez? Ela praticou a observação. Ela observou o que eu estou fazendo de errado. Ela conversou com ela mesma. Depois ela trabalhou o autoconhecimento, se tornou protagonista, comunicou assertivamente com ela mesma, que ela falou, conversou ouviu com ela. A voz ela interior ouviu a voz dela. interior, trabalhou a inteligência emocional por meio das terapias, teve clareza, o que ela queria, o que ela quer. Resiliência. Eu fiz curso de hipnose clínica, eu comecei a estudar tanto, falei, deixa eu desvendar esse mistério da minha mente. Fiz curso de hipnose clínica, não só fazia nos outros, como eu fazia em mim mesma. Falei, é isso aqui que eu preciso mudar? Então, bora. E aí eu entendi que eu consigo mudar qualquer coisa que eu quiser. Gente, que maravilha. Pronto. Né? Pronto. Foi. E o empreendedorismo é isso, né? Quando a gente pensa em estar empreendendo, em ser empresária, você é protagonista do processo sempre. Sempre. Não tem como você culpar ninguém. Não tem. É aquilo que você acabou de colocar aqui e nos mostrou, né? Maravilhoso. Claro que tem inúmeras causas sociais que para uns o caminho vai ser mais longo do que outros. Então, para uma pessoa que não tem que cuidar da casa, do filho, é muito mais fácil você chegar nesse caminho, né? Porque você consegue pensar em você com mais facilidade. Eu concordo. Então, por exemplo, o meu processo, com certeza, vai ser muito mais rápido do que o processo da Letéia e da Mariana, porque elas têm filhos também, elas têm outras preocupações. Então, eu me sinto, nesse sentido, privilegiada, né? E muitas vezes culpada, porque elas são inspiração para mim. Eu olho e falo, cara, se elas dão conta, eu tenho que me virar nos 30, porque eu não posso reclamar. Né? Quando eu me via reclamando da minha situação, eu falava assim, que é isso, menina? Você tá tranquila. Até questão de traumas e dores que para uns são muito maiores. Então, a pessoa ela tem que tirar tanta dor, tantas camadas que estão na frente até você chegar num processo. Então, algumas pessoas têm umas camadas maiores do que outras, de fato. E muito disso envolve também questões sociais, né? Com certeza. E quais são as barreiras sociais que você entende que são predominantes, assim, que mais dificultam? Olha, penso que são muitas coisas envolvidas. Quando a gente fala de diversidade, eu gosto de falar de diversidade não num sentido de vitimismo, mas num sentido de entender o seu lugar onde você vive. Então, eu entendo e pude trazer muito do conhecimento que eu tive político pro conhecimento individual de cada um. Então, a gente entende que da mesma forma que a gente tem o nosso próprio inconsciente individual, a gente tem também o inconsciente coletivo, né? E esse inconsciente coletivo é uma das maiores barreiras, não no sentido de vitimismo, mas no sentido de aquele inconsciente coletivo fazer aquela pessoa acreditar, muitas vezes, que uma pessoa que é lésbica, que é LGBT, que ele não tem espaço, que ele não é uma pessoa, que ele não pode viver, que ele... Então, se uma pessoa está lutando todos os dias com uma barreira tão grande que ele não pode viver, ele vai querer empreender. Então, são tantas barreiras dentro desse inconsciente coletivo que molda como a pessoa se auto-enxerga, como a pessoa se auto-vê. Então, tem muitas questões, principalmente se a pessoa cresce num lar onde ela não tem muitos privilégios financeiros mesmo. Então, ela vai crescendo com aquilo, com aquelas crenças que a gente chama de crenças de escassez, crenças limitantes. Porque foi o que ela aprendeu desde sempre. Ela não sabe outra coisa, ela não sabe enxergar outra coisa, ela não sabe... Como que você vai sair daquilo ali se você não sabe que existe uma outra coisa? Então,
é muito uma questão de gênero, muito uma questão racial, muito uma questão financeira. De classe, né, na verdade. De classe, mas que tudo engloba, no final, o nosso interno. Então, eu penso que é uma barreira muito social e individual, principalmente, porque no final os dois se interligam, sabe? E alguns estudos falam muito isso, né? Dos 50% oportunidade, 50% é ali da questão do lugar que você vive, da sua genética, do que você traz e como você vai superar esse 50% do livre-arbítrio. Sim. Porque a gente tem ali, você coloca lá duas pessoas nas mesmas condições e uma prospera, a outra não, o que acontece no interno dessa pessoa que não conseguiu superar essas barreiras, né? Então, precisa desse apoio mesmo, conhecimento. E são dados também, né, científicos. Então, tem vários dados que mostram o quanto as mulheres que vêm também de inconsciente coletivo dedicam, acho que, se eu não me engano, 73% horas semanais a mais do que os homens em afazeres domésticos. Nossa. Então, se uma pessoa tá ali cuidando da casa, de um monte de coisa, ela vai olhar para ela, entendeu? Olha que barreira gigante. Tem outra pesquisa que mostra que 50% das mulheres são demitidas após a licença maternidade. Qual é o homem que é demitido após a licença maternidade? Demitido, você não tem outro emprego. O que você vai fazer? Você vai pra feira. Entende? Você tá me colocando, porque assim, eu gosto muito de falar que a vida são escolhas, né? E quando você coloca essa situação para nós, embora, assim, não são escolhas, né? A pessoa se vê naquela situação e ela enxerga a única oportunidade para ela sobreviver. Eu falei outro dia pra Melissa essa história da escolha e decisão, né? Porque muitas vezes a gente fala, é uma questão de escolha. E hoje eu enxergo muito a palavra decisão, porque às vezes você não tem nem como escolher, você só precisa decidir. Porque senão você não sai do lugar. E isso fez uma diferença enorme, né? Na minha cabeça. Porque eu falo assim, eu posso escolher, então isso é uma questão de escolha. Não é, porque às vezes você não consegue escolher. Muitas difícil vezes, escolher. E nesse caso, essa mulher foi escolhida, né? Como a única alternativa. E aí você tem que decidir mesmo não querendo aquilo. Sim. Você fala, cara, eu não queria isso, mas eu preciso decidir. E isso mudou um pouco, assim, o jeito que eu enxergo as coisas. Muito legal. É recente, mas... Bom, então agora a gente já está caminhando para o nosso final. Gran final. Uma dica de ouro, Pauline. Para quem quer começar a empreender. É isso? Eu vou te falar assim, para quem quer começar a empreender, para quem está no nível já que está empreendendo, mas não está vendo esse uau no foguete, e para quem está lá querendo virar alta performance. Exatamente, alta performance. 3 fases diferentes. Olha, pra mim, o maior conselho que eu posso dar é viva, não apenas sobreviva. Então, você tá aqui pra ser feliz, e ser feliz é uma questão de merecimento, e isso envolve o seu trabalho. A gente tanto fala do relacionamento, você aceita o relacionamento que você acha que merece ter, e o seu trabalho é a mesma coisa. Você aceita o trabalho que você acha que merece ter. Se você acha que merece ter um trabalho onde você é feliz nele, se você acha que merece ter um trabalho onde você possa estar em paz, tudo é questão de uma decisão e de o que você acha que merece ter. E você merece simplesmente não apenas sobreviver, mas viver, ser feliz. Hoje foram 2 episódios de pancada pra gente aqui, né, gente? Urra! Você tá doido. Tá louco. Eu vou ver esse episódio umas 10 vezes da Paulinha. Com certeza. Porque assim, Anotar. Tomar nota. Onde mais a gente pode te encontrar? Inclusive, eu acho que a gente tem que refazer já que a gente não pode chamar pra tomar uma cerveja, hoje nós vamos. Pega o caderno, pega a caneta. Esse episódio merece papel e caneta, aula. Por favor. Tome nota, minhas queridas, meus queridos, porque lá vem pancada.
pancada. Hoje foi. Nu! Hoje Você tá doido? Pancada É, em foi cima de incrível. pancada. E é legal, tá né, doido. nesses bate-papos, a gente ela, cresce. ela chega e- assim, poxa, poxa, Eu sou poxa. assim, distraída. Eu sou assim, Aham. distraída. Toma, distraída. Precisa Você falar tá que eu sou doido. terapeuta holística? Como diz meu primo, pega a sua lancheira e leva pra casa agora. Preciso falar que eu sou terapeuta holística? Não, gente, É, você para fechou com- tudo É. com essa mulher. Posso fazer a última pergunta? Claro, pra ela? gata, você tem 3 minutos. Não, Carolina, Qual- com o tempo, cara. Qual que é a habilidade que você destacaria como essencial, importante, inegociável para uma empreendedora desenvolver? Qual que é essa habilidade? Habilidade? É uma habilidade que você acha assim que é inegociável. Ela precisa ter quase como uma situação que depende, assim, olha, do seu sucesso, essa habilidade. Tem Vou alguma? falar assim? diante da minha experiência, né? Resiliência. Rensga. De novo. Pum! Bota que esse pum! Ou seja, enquanto você vai virar se você não desistir. Acabou, Mariana. Não apanhar mais, Não filha. desista, amiga! Gente. Pega firme! Força, firma no Força. golpe. Força na moringa! Firma no golpe. Ai, gente. Vamos. Eu amei. Obrigada. Cara, Foi maravilhoso, foi Olha, maravilhoso. Pauline. Quanto Aula de aprendizado. terapia, gente. Me liguem no WhatsApp. Grupo? Você tem grupo? Acho que Grupo você vai. de terapia. Você pode fazer grupo de 3? Terapia em grupo, por favor, urgente. Ó, várias que dicas pro surpresa elas, né? Mas maravilhosa foi uma- conhecê-la pessoalmente, viu, Pauline? O Parabéns tema pelo era para ser trabalho. empreendedorismo, né? Mas, a cara, gente cara. virou o supra-sumo isso aqui. Pelo Que amor de incrível. misericórdia. Não tem como, né? Coisa de mulher, você acha que vai De falar mulher pra mulher. de dados, de não sei o que, quando você vê autoconhecimento. Mas outra coisa, gente, a gente também tá cansado de tantos dados. Eu falei pras meninas, a gente é científica demais, é problema demais. Não, vamos à vida real, entendeu? É. Vida Às vezes o pulo do gato, ele tá num bate-papo assim, ó. Totalmente. Exato. É. E as mulheres que estão nos ouvindo, elas vão entender o que eu tô falando. Com Porque certeza. às vezes você tá cansado de alguém te falar, faz assim, 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 mas não é isso, não é bem assim. É. Não tem receita de bolo. Aquele buraco é mais método embaixo. instagramável. Exato. É. Aquelas- Porém, né? Bom, então. Hoje a gente termina fechando, né? Começamos com chave de ouro, vamos terminar com chave de ouro, com um diamante colocado ali nesses 2 episódios para a segunda temporada que a gente começou hoje. E finalizamos aqui o Elas. De A A Z.